paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo te alcance onde você estiver. Hoje chegamos no capítulo 13 do livro Atos dos Apóstolos. Estamos dando continuidade à nossa série Atos de Transformação. O tema de nossa mensagem de hoje é o despertar de uma consciência missionária. Estamos buscando, ao longo desta série, enxergar em cada capítulo transformações ocorridas nas vidas dos personagens bíblicos, na vida da igreja ou na sociedade em que estavam inseridos, com o fim de tirarmos lições destas transformações. Eu tenho tomado cuidado de me prender à história de cada capítulo e à transformação ocorrida dentro desta história, visando tirar lições possíveis e úteis para nós dentro dos acontecimentos descritos no texto estudado. O capítulo 13, alvo de nosso estudo de hoje, vai nos descrever a primeira viagem missionária do apóstolo Paulo. A igreja começa a dar os primeiros passos missionários, de forma consciente, respondendo assim ao seu chamado e vocação. Nos capítulos anteriores, a pregação do evangelho ocorreu, ou pelo menos parece ter ocorrido, sem uma consciência clara desta vocação como corpo. A igreja pregava o evangelho e crescia em número. Contudo, parece que este movimento ocorria naturalmente entre os irmãos, na medida que buscavam viver e sobreviver na sociedade daqueles dias. Eles acabavam por fazer um evangelismo relacional, mas aparentemente um movimento individual de cada membro do corpo de Cristo. O que vemos aqui em Antioquia, no início deste capítulo, é um despertar de uma consciência missionária como igreja. Não são mais indivíduos pregando o evangelho de Cristo sem intencionalidade e de forma individual. Inicia-se uma ação intencional e que envolve a comunidade neste movimento. Penso que encontramos esta verdade nos 5 primeiros versos deste capítulo e que será o objeto de reflexão de hoje. Por isso eu quero convidar você a ler comigo Atos, capítulo 13, do verso 1 ao 5. Na igreja de Antioquia havia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Enquanto adoravam ao Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: Separem-me Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhes as mãos e os enviaram. Enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Chegando em Salamina, proclamaram a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. João estava com eles como auxiliar. Amém? Temos nestes primeiros versos uma ação intencional do Espírito Santo, despertando uma consciência missionária no corpo de Cristo, através destes profetas e mestres. Para entendermos melhor isso, iremos refletir passo a passo nestes versos. Nosso primeiro ponto de hoje é missões, um movimento intencional liderado pelo Espírito Santo. Iremos iniciar lendo novamente os 2 primeiros versos. Na igreja de Antioquia havia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Enquanto adoravam ao Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: Separem-me Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Eu destaquei aí a palavra adoravam, que do grego, é a palavra leitorgoton, que vem daí de liturgia,
liturgia para nós. O capítulo 13 começa nos relatando que na igreja de Antioquia havia profetas e mestres. O texto não é suficiente para dizermos que aquela igreja estava organizada em torno de um templo, ou que ela possuía uma organização administrativa. Contudo, claramente, alguns homens eram reconhecidos e respeitados pelos cristãos de Antioquia por seus dons ministeriais. Havia profetas e mestres naquela igreja, escreveu Lucas. O autor deste livro, Atos dos Apóstolos, está reconhecendo os dons que Jesus Cristo havia dado a estes homens e que conferiam a eles uma autoridade funcional e serviçal dentro do corpo de Cristo. Em outras palavras, Lucas reconhece que os homens mencionados no verso 1 possuíam autoridade espiritual sobre aquela igreja em Antioquia, para exercerem os ministérios profético e de ensino dentro do corpo de Cristo. Os crentes de Antioquia reconheciam os ministérios daqueles homens não porque uma instituição local, humana, declarou que eles eram profetas e mestres. Não temos sequer uma declaração de um dos apóstolos reconhecendo Paulo, neste momento da história, como um profeta ou um mestre. Paulo só estava entre eles porque Barnabé o chamou. Mas a igreja de Antioquia os reconheciam como profetas e mestres, incluindo aí o apóstolo Paulo, que no texto ainda é tratado como Saulo. Acredito que este princípio vale também para o ministério pastoral. O Espírito Santo de Deus é quem outorga aos homens autoridade espiritual, entregue por Jesus. Também é ele que leva os crentes a reconhecerem os dons dados a cada um por Jesus para o desenvolvimento da igreja, criando um vínculo espiritual entre os membros do corpo. Este vínculo espiritual entre aquele que recebe o dom e aquele que reconhece o dom não se constrói à força e nem se quebra por vontade humana. É algo gerado pelo próprio Espírito e estabelecido por Deus em nossos corações. Acredito que cada um de nós reconhece quem Deus estabeleceu como nosso pastor neste mundo presente. É interessante que dentro de nosso sistema de pastoreio, muitas vezes somos pastoreados por uma diversidade de pastores, pelas mais diferentes razões. Mas no fundo, cada um de nós temos um pastor especial em nossas vidas, que nos marcou de alguma forma inexplicável. E que apesar de sermos pastoreados por outros homens, parece que no fundo nunca deixamos de ser ovelha daquele pastor. É uma conexão espiritual que não se constrói por mãos humanas ou por instituições humanas. Ela é construída pelo Espírito Santo de Deus. Porque a Igreja de Cristo é, antes de tudo, uma instituição espiritual. Não sabemos se estes homens mencionados no verso 1 possuíam individualmente os dois dons ministeriais ou apenas um deles. Por exemplo, será que Barnabé era profeta e mestre ao mesmo tempo? Ou será que ele era somente profeta? Ou será que ele aparece aqui apenas como mestre? Simeão era profeta e mestre ao mesmo tempo? Ou somente profeta? Ou quem sabe somente um mestre? Mas certamente os dois dons ministeriais eram presentes entre eles e reconhecidos pela igreja. Estou enfatizando dons ministeriais, pois eles se diferem dos dons espirituais de 1 Coríntios, que são manifestações espirituais. Agora eu quero voltar ao verso 2, que diz assim, que enquanto eles adoravam, liturgia, então enquanto eles serviam a Deus e jejuavam, isto quer dizer a nós que
eles prestavam a Deus um serviço através da contemplação e da consagração a Deus. Por isso o autor da NVI traduz como adoração. Então este era o serviço que eles estavam prestando a Deus. E o Espírito Santo falou com eles enquanto eles estavam prestando este serviço, enquanto eles contemplavam a Deus e jejuavam ao Senhor. Estavam naquele período de consagração. Eles recebem uma orientação muito clara do Espírito Santo. É desta orientação que nasce o despertar de uma consciência missionária na vida da igreja, como corpo. O Espírito disse possivelmente a eles através de um dos profetas mencionados no verso 1. Separem-me Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. O Espírito Santo intencionalmente se manifesta no meio da adoração e consagração daqueles homens com o fim de iniciar o despertamento da igreja para a obra missionária, como corpo, e não mais apenas um movimento individualizado e sem intencionalidade. No ponto 2 de nossa reflexão de hoje, veremos que missões é um trabalho realizado em parceria com o Espírito Santo. Eu quero convidar você à leitura de Atos, capítulo 13, verso 3 e 4. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhes as mãos e os enviaram. Enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. O verso 3 nos informa que aquele grupo de irmãos, profetas e mestres, impuseram as mãos sobre Barnabé e Saulo e os enviaram, conforme o Espírito havia ordenado. Nós temos aqui representada a igreja de Antioquia através destes irmãos, enviando Barnabé e Paulo para uma obra evangelística por orientação do Espírito Santo. O verso 4 nos confirma que é o Espírito Santo de Deus quem está enviando Barnabé e Saulo, a qual estamos aqui agora já chamando de Paulo. O ato da imposição de mãos por parte destes irmãos, que no contexto deste texto bíblico, o qual estamos estudando, são autoridades da igreja de Antioquia. Portanto, este ato de imposição de mãos é o reconhecimento que Barnabé e Saulo receberam um chamado especial por meio do Espírito Santo, confirmando eles desta forma a autoridade ministerial que o Espírito Santo de Deus entregou a Barnabé e Saulo. Estes homens que têm a autoridade reconhecida pelos demais membros da igreja, então são representantes e falam em nome da igreja de Antioquia. É a igreja de Antioquia recebendo uma ordem clara do Espírito Santo, em obediência a esta ordem, impondo as mãos sobre Barnabé e Paulo, enviam então eles conforme o Espírito ordenou. 4 lições eu aprendo através deste acontecimento bíblico. Primeira lição: não é a igreja que determina a ação missionária ou qualquer movimento dentro do corpo de Cristo, mas o Espírito Santo é quem dirige a igreja. A igreja estava servindo em adoração e consagração. Somente desta forma conseguimos ouvir a voz do Espírito Santo de Deus, quando nos colocamos aos pés de Jesus em adoração e consagração. Do contrário, nós, igreja, iremos ouvir nossas próprias vozes e tentaremos fazer o Espírito Santo seguir os nossos próprios planos. Segunda lição: a igreja trabalha como cooperadora na obra e não como a líder da obra. Jesus é o cabeça da igreja. Ele é o líder da igreja. A igreja é seu corpo na terra. Jesus move a sua igreja através da ação do Espírito Santo em nós. Se nos tornarmos incapazes de ouvirmos a voz do Espírito Santo, seremos apenas instituições humanas,
cheias de programações e vazias de espiritualidade. Terceira lição. O Espírito Santo nos chama individualmente e confirma o nosso chamado através da igreja. O chamado, o dom, vem de Deus. A confirmação, o reconhecimento é validado pela igreja, no movimento do próprio Espírito de Deus. É a igreja quem valida o nosso chamado ministerial. Nós não impomos o nosso chamado ministerial sobre a igreja. Quarta lição. O Espírito de Deus chama uns para irem e os demais para permanecerem. Barnabé e Saulo foram chamados para partirem de Antioquia. O Evangelho de Cristo precisava ser pregado além de Antioquia. Contudo, o Espírito de Deus deixou em Antioquia muitos outros irmãos, pois o Evangelho também precisava continuar sendo pregado naquela cidade. O trabalho de quem vai e de quem fica tem a mesma relevância, pois ambos trabalham para que vidas conheçam o Evangelho de Cristo. Ambos trabalham submissos ao Espírito de Deus e assim cooperando com o desenvolvimento do corpo espiritual de Cristo. Entendo que começa aqui, a partir de Antioquia, um processo intencional de consolidação da Igreja de Cristo nas cidades. Barnabé e Saulo se tornam plantadores de igreja. Eles não construíam templos, mas ensinavam os irmãos a viverem em unidade, em serviço uns aos outros. Ensinavam um pastoreio baseado na mutualidade, no cuidado mútuo uns dos outros. Podemos concluir dessa passagem bíblica que inaugura o despertar de uma consciência missionária como corpo, que missões não existe sem que a igreja trabalhe em parceria com o Espírito Santo de Deus, tendo o Espírito de Deus a liderança sobre a igreja, uma vez que ele é quem cria em nós vínculos com Cristo e com os demais membros do corpo de Cristo, e que nos revela a vontade de Jesus para nós como indivíduos e também para nós como corpo de Cristo, membros deste corpo espiritual. O terceiro ponto que eu quero refletir hoje com vocês tem como tema a primeira viagem missionária intencional. Eu quero convidar vocês a lerem comigo Atos 13, verso 4 e 5. Enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Chegando em Salamina, proclamaram a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. João estava com eles como auxiliar. Amém? Estes versículos descrevem o início da primeira das 3 viagens missionárias de Paulo. Essa primeira viagem incluiu a ilha de Chipre e uma parte da Ásia Menor. As primeiras 2 viagens começaram e terminaram em Antioquia, o que nos leva a concluir que Antioquia se tornara um dos centros do cristianismo mundial nos dias de Paulo e Barnabé. E também podemos concluir que era uma igreja comprometida com a evangelização dos gentios, uma igreja missionária e missional. Apenas como curiosidade, a terceira viagem missionária do apóstolo Paulo não termina em Antioquia. Ela termina em Jerusalém, onde ele foi preso, levado então a Roma, não podendo dessa forma retornar a Antioquia. Eu quero destacar aqui uma prática que se encontra no verso 5 do texto que nós lemos e que se tornou comum em todas as cidades por onde Barnabé e Paulo pregaram a palavra de Deus. Não sei dizer se esta prática foi estratégia intencional ou apenas uma ação comum por terem eles origem judaica.
Não encontramos nenhum texto bíblico dizendo que esta ação foi ordenada ou guiada pelo Espírito Santo de Deus. Estou me referindo à prática de sempre pregarem o evangelho primeiro aos judeus. E assim eles fizeram em cada cidade por onde passaram. Eles sempre iam anunciar o evangelho nas sinagogas no dia do sábado, antes de pregarem aos não-judeus. Muitos entendem que esta era uma prática estratégica, na busca de alcançarem aqueles que já tinham conhecimento das Escrituras Sagradas, o Antigo Testamento, e que viviam a expectativa da vinda do Messias, o que facilitava a compreensão de suas pregações e assim terem o apoio daqueles que se convertiam nas cidades onde chegavam. Entretanto, sabemos que, por outro lado, muitos dos judeus acabavam se opondo violentamente, à pregação deles, por não acreditarem que Jesus era o Messias aguardado por eles. Outro ponto que quero destacar é a pregação do Evangelho de Cristo. Todo este movimento de consciência missionária despertada pelo Espírito Santo de Deus na vida da igreja como corpo, tinha como objetivo anunciar a verdade que Deus amou o mundo de tal forma que enviou seu Filho, Jesus Cristo, para que todo que nele crê tenha a vida eterna e não pereça. Essa é a mensagem que eles pregavam e que nós temos que continuar pregando em tempo e fora de tempo. Esta pregação incluía nela todo o ensino de Jesus. Aqueles que permanecerem em suas palavras serão salvos. Não é apenas confessar num culto ou num momento de sua vida as palavras "eu creio em Jesus como meu Salvador", pronto, você já está salvo. Não é bem dessa forma. Essa confissão pode ser a expressão do início de uma jornada de fé com Jesus Cristo. E ela só tem validade quando ela é feita de todo o coração. O que precisamos entender é que a salvação que foi dada gratuitamente a todos os homens, e não somente a um grupo eleito, mas a todos os homens e mulheres, é apropriada por aqueles que creem e vivem submissos aos ensinos de Jesus. Não podemos nos esquecer que ele disse: só entrará no reino de Deus aqueles que fazem a vontade do meu Pai. A vontade do Pai é que creiamos em Cristo e na sua obra e sigamos em obediência aos seus ensinos. Eu quero concluir esta mensagem dizendo a você que Jesus morreu na cruz por você. Ele morreu por mim também, pecador. O que você não podia fazer, ele fez por você. O que eu não podia fazer por mim, ele fez na cruz. Pagou o preço de todos os seus pecados, dos meus pecados. Sem Cristo e sua obra na cruz, eu e você estaríamos condenados à morte eterna, chamada na Bíblia de segunda morte. Aqueles que rejeitam a Jesus Cristo como Filho de Deus, que não o reconhecem como Deus em igualdade com o Pai e com o Espírito Santo, negam a sua divindade. Também aqueles que tentam alcançar a vida eterna, ou a deidade, através de suas obras, ou na crença de reencarnações, negam a suficiência da obra de Jesus na cruz. Aqueles que confiam suas vidas à intercessão de meros seres humanos, ainda que estes tenham vivido em plena comunhão com Deus neste mundo, negam, ao clamarem a estes santos, a homens que morreram, a verdade
de que Jesus é o único intercessor entre Deus e os homens. Todos estes experimentarão a segunda morte. Viverão eternamente excluídos de quaisquer sentimentos pertencentes a Deus e que foi comunicados a nós por Deus na criação. Sentimentos como bondade, solidariedade, fraternidade, amor, compaixão, alegria, justiça. Pois Deus não mais será encontrado por eles. Viverão eternamente no vazio, ausentes de Deus e de tudo que Deus representa, dominados pela amargura, corroídos pelo fogo eterno da culpa, do medo, do ódio por si mesmos, por nunca terem dado ouvidos à pregação do Evangelho de Cristo Jesus. Desejarão eternamente a morte, mas viverão um inferno eterno. Se você não aceitou a Jesus, não o reconheceu como seu Deus e Senhor de sua vida, você está destinado à segunda morte. Contudo, a boa notícia é que você pode mudar o seu destino eterno hoje, entregando sua vida para Jesus e seguindo-o até o fim de sua vida, sendo fiel a Ele e obediente aos seus mandamentos. Se você tomou essa decisão hoje, você também já recebeu dele o poder do Espírito para ser testemunha dessa verdade que acabou de ouvir. Portanto, eu falo a você que já aceitou Jesus. Vá e pregue o Evangelho em tempo e fora de tempo. Anuncie a todos os povos a reconciliação de Deus em Cristo Jesus. Seja você um missionário aonde você está. Comece a partir de sua casa. Estenda o seu testemunho aos seus colegas de trabalho, de lazer, de sua escola, a todos que fazem parte de seu relacionamento. Se envolva com a obra missionária de sua igreja e com aqueles que estão fazendo missões em algum lugar neste mundo. Esta é a prioridade de nossas vidas. Esta é a prioridade de sua vida. Você não está neste mundo para ganhar dinheiro. Você está neste mundo para servir a Deus. E este é o maior ato de adoração que nós podemos fazer ao nosso Deus. Que Ele te abençoe grandemente para que você seja uma testemunha fiel de sua obra de redenção. Que Deus te abençoe, hoje e sempre.